Ok, agora sim, estamos a gravar. Ahm, para quem está a ver isto no futuro, nós estamos no dia 22 de março, no meio da pandemia Covid-19, a ter esta reunião em casa com vários membros da nossa igreja, quase todos até estão a participar, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim nós quisemos manter a nossa reunião, fazer algo, não que seja uma substituição perfeita, mas é alguma coisa. E acho que é bom nós mesmo assim tirarmos parte do nosso domingo para estarmos juntos, para orarmos juntos e para aprendermos mais acerca da sua palavra. E graças a Deus porque podemos fazer isso através da internet. Nós estamos a fazer o estudo na carta aos Hebreus e vamos seguir esse estudo esta tarde. E esta carta aos Hebreus, já devem ter reparado que, portanto, nós já estamos no capítulo 10, mas nós temos até agora falado muito acerca do Velho Testamento. Como é que era o Velho Testamento? Como é que funcionava todo o esquema de sacrifícios? E às vezes para nós parece que não faz muito sentido nós estarmos a falar de um tempo que já não nos diz nada a nós. Nós nunca experimentámos o que era fazer parte do povo de Deus antes do Senhor Jesus Cristo. Coisa que os leitores da carta aos Hebreus, os primeiros leitores da carta aos Hebreus, experimentavam. Esta carta foi escrita para judeus que conheciam muito bem o Velho Testamento e que conheciam toda a forma de interação com Deus através de todo o esquema sacrificial, dos sacerdotes, o templo, todas essas coisas. Eles estavam habituados a fazer isso. Nós não estamos habituados a fazer isso, nunca vimos tal coisa acontecer, mas mesmo assim é bom nós olharmos para como as coisas eram antes para podermos apreciar exatamente aquilo que nós temos agora. Eu vou dar aqui este exemplo. A minha filha, a Belinha, ela vai crescer num mundo já completamente conectado com o telemóvel, com a internet nas mãos, coisas que nós não tínhamos. Não é? Quando eu cresci, eu só tive telemóvel aos 20 e tal anos. E pronto, fiz uma boa parte da minha vida adulta, vá lá, sem telemóvel. Quando eu quiser explicar à Isabela a importância do telemóvel, como é que eu lhe vou explicar a maravilha que é esta coisa que ela tem na mão, o telemóvel? Eu vou lhe explicar como é que era antes, não é? Eu vou lhe dizer, olha, tu não sabes, mas antes de haver telemóvel, nós, antes de sair de casa, tínhamos que combinar perfeitamente. Por exemplo, se saímos combinar com alguém, nós tínhamos que dizer, olha, vamos estar às 5h30 no ponto X. E pronto, esse plano tinha que ser cumprido. Não podemos sair de casa e depois, a meio do caminho, a gente liga e combina. Isso não existe. Se nós queríamos ir a algum sítio que nunca tínhamos ido antes, não havia GPS. Havia mapa, não é? Ou então havia a explicação de alguém, olha, você vai por aqui, depois quando encontrar uma couve, vira à esquerda, depois passa 3 árvores. Há uma que é amarela, que não é essa, é na seguinte, aí vira à direita. Era assim, não havia o Google Maps, nós tínhamos que nos safar de outra maneira. Quando saíamos de casa, tínhamos que ter a certeza para onde é que vamos, com quem é que nos vamos encontrar, temos dinheiro suficiente, essas coisas todas. E muitas situações aconteciam que o telemóvel ia nos resolver e que na altura
não podíamos resolver. Sei lá, eu perdia o comboio, ou havia uma greve, algo assim, em que eu não podia vir para casa, eu não tinha como avisar a minha mãe. Ou então tinha que ir a um telefone público, então tinha que pegar em dinheiro, tinha que ter moedas, se eu não tivesse moedas já não conseguia, ou então havia um cartão, era uma complicação. Então, vai ser muito difícil eu explicar à Isabela como era viver num mundo sem telemóvel. E a mesma coisa acontece com a carta aos Hebreus. Fala muito acerca de um tempo que nós não tivemos acesso e nós nunca experimentámos esse tempo. Mas, para conseguirmos compreender este novo tempo em que nós estamos agora, essa compreensão só vem quando nós vemos o quão superior é em relação ao tempo anterior. E ao longo das últimas semanas, nós já ouvimos falar muito acerca do sistema sacrificial, do templo, do sacerdote, a ordem de Melquisedeque, todas essas coisas que para nós são importantes na medida em que nos permitem compreender a maravilha que nós temos agora, que é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que lêssemos então na carta aos Hebreus, o capítulo 10. Eu pedi a alguém com um bom microfone, né? Antes a gente dizia, eu pedi a alguém com uma boa voz para ler, agora a gente pede, eu pedi a alguém com um bom microfone. Talvez o João nos possa ler aqui o capítulo 10. João, lê do verso 1 até ao verso 18, por favor. E depois, talvez o outro Pedro pode ler do 19 até ao fim, do capítulo 10. Ok. Então, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por
estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Pedro, pode continuar? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegou-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixe a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e odor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior o castigo, cuidas vós, será julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos 2 passados em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulação, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda que pouquinho do tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Muito obrigado.
Deixa eu só aqui para eu. Eu faço isto. Certeza? Espera aí. Ok. Não, não está, mas espera aí. Ok. Foi uma passagem bastante comprida, muita coisa para falar aqui, mas vamos ver o que é que realmente esta passagem tem para nós. Esta passagem começa com uma recapitulação ou um reforço daquilo que já tem sido dito aqui, acerca do sistema sacrificial. Diz aqui no capítulo 10, verso 1, a lei tendo a sombra dos bens futuros. Então a lei, tudo aquilo que era do Velho Testamento, é apenas uma sombra, uma imagem distorcida, que não é completo. Quando nós vemos uma sombra, nós podemos descobrir do que é que se trata, mas não conseguimos saber exatamente como é que o objeto é. Pela sombra não conseguimos ver a cor do objeto, por exemplo. Conseguimos só ver o contorno. E da mesma forma, a lei e o sistema sacrificial era uma sombra daquilo que havia de vir em Jesus Cristo. E o que é que diz aqui esta passagem? Diz que era um sistema imperfeito. Então, era imperfeito porquê? Porque se fosse perfeito, seria apenas necessário ser feito uma vez. E não era isso que acontecia. Ano após ano, tinha que ser feito este sacrifício. Era insuficiente por isso. Então, o facto de o sacerdote fazer um sacrifício hoje não significa que amanhã já não precisasse fazer. Não. Fazia hoje, fazia amanhã, fazia todos os dias este tipo de sacrifício. Também vemos que era uma sombra, porque, como diz aqui no verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. O que é que o sangue de touros e de bodes, que eram os animais que eram sacrificados, tinha de especial? Nada. Nada. Eles eram usados como uma representação. Agora, vamos comparar o sangue de touros e de bodes com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder? Tem. E aqui está uma grande diferença. O sangue de touro e de bodes não podia fazer nada por si só. É impossível que esse sangue fosse semelhante ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Era uma imagem, era imperfeito. E a passagem continua aqui no verso 5, pelo que, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, eu estou aqui a ler no verso 8, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem Deus te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos que até no Velho Testamento, até no tempo do sacrifício, havia esta noção, esta ideia de que o sacrifício em si, os sacrifícios que eram feitos no templo em si, não era tudo aquilo que Deus queria. Então, diz aqui nesta passagem e em outras, podemos ler na primeira carta de Samuel, capítulo 15, o verso 22. Primeira carta de Samuel, capítulo 15, e verso 22. Tu podes ler?
Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, já no tempo dos sacerdotes, no Velho Testamento, havia esta ideia de que eles faziam estes sacrifícios, mas que isso não era suficiente. Realmente Deus sempre quis mais, Ele sempre quis a obediência. Agora, um problema que acontecia era que as pessoas faziam os sacrifícios no templo e pensavam que com isso estava tudo bem. A única coisa que eles tinham que fazer era, uma vez por ano, ou várias vezes ao ano, ir a Jerusalém, cumprir todos aqueles rituais, e tinham esta ideia de que com isso estava tudo bem, eles estavam de bem com Deus. Mas era assim? Não. Desde o início, que Deus sempre quis obediência, sempre quis que as pessoas adorassem a Deus de coração, obedecessem aos seus mandamentos. O sistema sacrificial era imperfeito. A passagem continua aqui no verso 11, até ao verso, do verso 11 ao verso 13. O autor dá-nos uma outra coisa, um outro aspecto em que o sacrifício de Jesus é melhor. Que é na forma como o sacerdote se apresentava diante de Deus. Diz aqui que, no verso 11, todo o sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então, o sacerdote tinha que fazer isto uma vez e outra vez. Ele entrava na presença de Deus, fazia o sacrifício e vinha-se embora. Com o Senhor Jesus é diferente. O Senhor Jesus está sempre, permanentemente, na presença de Deus. Aqui está uma outra grande diferença. A passagem continua, então, mostrando como já o Velho Testamento apontava para este novo tempo. E diz aqui no verso 16. Portanto, aqui está uma citação do Velho Testamento. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, já no tempo do Velho Testamento, havia profecia que apontava para uma nova aliança, uma nova forma com que Deus iria lidar com o seu povo. Então, que esta velha aliança que havia do sistema sacrificial, dos sacerdotes, etc., esse tempo tinha os dias contados. Ia haver um novo tempo. E como é que este novo tempo é diferente? Diz aqui: porei as minhas leis no coração deles. Então a lei de Deus deixa de estar escrita em pedras, que foi onde estava escrito os 10 mandamentos, deixa de estar escrito em rolos, em pergaminhos não, em rolos, deixa de estar escrito em papel, mas ia estar escrita no coração. Ou seja, este novo tempo é algo que afeta o nosso coração. É uma transformação que vem de dentro para fora. A velha aliança era muito de fora para dentro, no sentido que nós fazíamos... Aliás, eles faziam coisas, faziam ações de sacrifícios, seguir os rituais, seguir as leis de purificação, fazer todas aquelas coisas, o dízimo, etc. Eles faziam isso e através dessas coisas que eles faziam, o seu coração ficava, apresentável diante de Deus. Com a nova aliança é ao contrário. A transformação começa no coração e o coração é transformado. A lei fica escrita no coração. E depois da lei ficar escrita no coração, aí sim, a pessoa vai começar a agir de maneira diferente. E temos muitas exortações na palavra de Deus e
esta passagem vai passar para essa parte mais prática, em que mostra como a lei escrita no coração deve influenciar a nossa vida. E, de facto, do verso 19 ao verso 39, até ao fim, nós aqui chegamos a consequências para a vida prática. E quais é que são essas consequências para a vida prática? No verso 19, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos conseguiu pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui, o que o escritor da carta aos Hebreus está a dizer é algo muito chocante para os primeiros judeus que estavam a ler isto. Aqui diz que nós podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nós já falámos algumas vezes que este lugar Santo dos Santos era um lugar muito especial. Era o centro do templo de Deus, onde estava a presença de Deus de uma forma especial, e só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, e se ele não estivesse completamente limpo, ele iria morrer quando entrasse lá. Tanto é que os judeus faziam uma coisa: eles atavam uma corda no pé do sacerdote antes de ele entrar. Porquê? Caso ele morresse lá dentro, eles podiam puxar. Porque imagina que ele morria lá dentro, depois quem é que o ia lá buscar? Ia haver um problema. Então, este era o respeito, o temor que havia deste lugar especial, do Santo dos Santos. E aqui o que é que diz? Entremos ousadamente, com ousadia, por este lugar adentro. E porquê? Pelo sangue do Senhor Jesus. Por este caminho, que é um caminho novo. É novo porquê? Porque não havia antes. Este caminho não estava aberto antes. É um caminho vivo, porque é porque não é por um conjunto de leis mortas, mas sim um conjunto de leis vivas. É um caminho em que podemos entrar purificados. Porque o sacerdote, quando entrava lá, ele tinha que estar purificado, não é? Tinha que fazer uma série de rituais para ser considerado puro. E agora, como é que é a nossa purificação? A nossa purificação é dentro do coração. Nós fomos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, neste aspecto, nós nunca precisamos ter receio de entrar na presença de Deus. Porque nós estamos sempre num estado de pureza. E isto também é muito importante nós termos a certeza. Porque há aqueles momentos em que nós não nos sentimos puros. Em que nós nos sentimos sujos pelo pecado, por alguma coisa que fizemos. Porque estamos chateados com alguém, porque alguma coisa na nossa vida não está bem. E então, alguma coisa não está bem e nós até temos vergonha de orar a Deus, vergonha de abrir a palavra de Deus. Não queremos fazer, ou se fazemos é alguma coisa muito rápido, porque não nos sentimos dignos de entrar. Mas o que esta passagem nos garante é que nós estamos sempre em condição de entrarmos na presença de Deus, levar a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, e acreditem que Deus nos vai receber. Nós não vamos ser expulsos da presença de Deus se o fizermos com humildade. Então nós sempre podemos entrar por este novo e vivo caminho. Existe aqui também esta referência ao véu, no verso 20, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Aqui está a fazer referência ao véu que cobria, ou melhor, que fazia a entrada para o lugar santo dos santos. Isto era uma cortina muito grossa, não era uma cortina normal, fina, não, era uma cortina muito grossa, não dava para ver o que estava lá dentro. E o que aconteceu no momento em que o Senhor Jesus foi crucificado é que este véu se rasgou de alto a baixo. Foi um dos milagres que aconteceu
quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Isto para nos mostrar que este caminho agora está aberto e que pelo sacrifício do Senhor Jesus nós podemos entrar neste lugar santo, no lugar santo dos santos. E com base nesta confiança, com base nesta ideia da nova aliança que nos permite entrar no lugar santo dos santos, o autor da carta aos Hebreus tira várias conclusões para a nossa vida. E podemos ver aqui conclusões de 3 tipos. Ou consequências para a nossa vida na igreja, consequências para a nossa vida pessoal e consequências para a nossa vida em sociedade. Nos versos 23 a 25, fala acerca de consequências para a nossa vida na igreja. Diz assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que nos fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então, esta salvação que nós temos deve nos levar a uma maior comunhão entre nós. O que é que esta passagem fala? Fala acerca de firmeza perante os problemas que podem vir à nossa vida e à vida da igreja. Fala de esperança. Fala de humildade que temos que ter uns para com os outros. Fala de amor. Fala de serviço mútuo. Fala de comunhão. Fala de crescimento espiritual. Então, nós como corpo, como igreja, temos esta responsabilidade de sermos unidos para juntos louvarmos a Deus. Porque todos fomos unidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nos versos 26 a 31, fala acerca das consequências para a nossa vida pessoal. Eu queria destacar aqui, a partir do verso 28, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pesar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Então fala aqui de uma nova responsabilidade. Porque se calhar alguém poderia pensar nessa nova aliança como uma coisa mais leve. Então, ok, eu já não preciso fazer sacrifícios, eu já não preciso seguir todas aquelas leis do Velho Testamento, eu posso entrar com confiança no lugar santo dos santos, Deus me recebe. Tudo isso é verdade. Mas alguém podia pensar que a nova aliança então é mais fácil. Eu posso fazer aquilo que eu quero. Não. Precisamente porque esta aliança fala de uma relação pessoal com o Senhor Jesus, isto deve fazer com que a nossa vida pessoal seja diferente. E reparem a comparação que está aqui a ser feita. Se no Velho Testamento transgredir a lei dava direito à morte, não é? Dependendo, claro, não eram todas as leis que eram condenadas com a morte, mas muitas eram. Quanto mais, portanto, isto por transgredir a lei, se a transgressão da lei dava castigo de morte, qual será o castigo de transgredir a lei do Senhor Jesus? De transgredir aquilo que o Senhor Jesus fez. Então, se transgredir a lei é mau, como é que será transgredir uma coisa que é superior à lei? Nós já vimos muitas vezes nesta carta como o Senhor Jesus é superior à lei. Então, se o Senhor Jesus é superior à lei, transgredir os mandamentos do Senhor Jesus deve trazer um castigo maior, uma responsabilidade maior do que transgredir a lei. E reparem na linguagem que fala aqui, que
desobedecer ao Senhor Jesus é o quê? Aquilo que tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então, desobedecer conscientemente é algo muito grave. Nós temos uma responsabilidade muito maior. Temos o dever de sermos cada vez mais santos. Não podemos dar lugar ao pecado. Não há pecados pequenos. Não há pecados de estimação. Não há uma coisinha que nós podemos dizer, ok, esta parte eu sei que eu faço mal, mas não tem problema, é só isto. Não. A nossa responsabilidade é muito maior. Nós temos o dever de sermos mais perfeitos a cada dia. É uma luta que nunca mais acaba. Nós sabemos que nunca vamos chegar à perfeição, mas nós não temos permissão para baixar os braços. E a cada dia temos que lutar para sermos mais perfeitos. E por fim, nos versos 32 a 39, fala acerca das consequências da nossa vida em sociedade. Eu queria destacar aqui no verso 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições, às vezes sendo expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornaste coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Então isto era o que estava a acontecer àqueles cristãos naquela altura. Eles estavam a ser maltratados, estavam a ser ofendidos, injuriados, gozados perante o público, estavam a ser roubados dos seus bens e tudo isto eles suportavam com alegria. Isto deve ser também um estímulo para nós, porque se nós às vezes podemos ser gozados ou maltratados no nosso local de trabalho ou em qualquer outro lugar por causa da nossa fé, isto não deve ser uma vergonha para nós, deve ser algo que nós devemos fazer com alegria e com espírito de sacrifício. Temos que amar a Deus acima destas coisas. Será que nós realmente estaríamos dispostos a ficar sem os nossos bens, a sermos maltratados, sofrermos na nossa pele perseguição como outros cristãos sofreram no tempo passado? Isto é algo que nós nos devemos perguntar, porque não sabemos como vai ser o futuro, não sabemos se no futuro vamos ter que passar por alguma dessas coisas. Mas nós temos que fazer agora essa decisão no nosso coração, do que é mais importante para nós. Esta é muito resumidamente o que esta passagem nos fala. Que nós realmente possamos apreciar a salvação que nós temos no Senhor Jesus, compreender como ela é superior à lei sacrificial e através dessa comparação compreendermos melhor aquilo que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E depois é bom que isto não fique só na nossa mente, mas que passe para a nossa vida. Como vimos aqui, isto tem que trazer consequências para a nossa vida na igreja, tem que trazer consequências para a nossa vida pessoal, e tem que trazer consequências para a nossa vida em sociedade. Amém.